Uma boa noite oficial para o início da nossa aula, que tem o tema A Oração Dominical. Nós estamos acostumados a reconhecer essa oração pelo nome Pai Nosso. São as duas primeiras palavras da oração, Pai Nosso. E como essa oração foi ensinada por Jesus aos seus discípulos, ela também é conhecida como a oração do Senhor Jesus. E como em latim o Senhor é Dominus, então daí veio oração dominical, oração do Senhor. Então quer se diga Pai Nosso, ou se diga oração do Senhor, ou oração dominical, é a mesma prece que foi ensinada por Jesus aos seus discípulos. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, depois de falar sobre a oração, que foi a nossa aula anterior, não é? Ele em seguida fala sobre a oração dominical. Ele faz um estudo belíssimo. Nós aqui sintetizamos, pegamos apenas algumas ideias, mas vocês leiam lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai valer a pena. Ele diz, Allan Kardec, que essa oração, ela oferece um resumo de todos os deveres do homem para com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E que, além disso, ela é uma profissão de fé, é um testemunho, não é? Que a pessoa dá. E ainda contém o pedido das coisas necessárias à existência. E contém também o princípio da caridade. É uma beleza, não é? A estrutura do Pai Nosso, diz Allan Kardec, é feita por uma invocação seguida de 6 petições. Então vamos lá ver a invocação. É quando se chama, não é? Quando se dirige a pessoa. Pai Nosso. Eis aí Jesus começando a oração. Ele está ensinando aos discípulos. Ele ensinou essa oração a pedido de Pedro. Pedro disse: Senhor, ensina-nos a orar. Como também os discípulos de João aprenderam com ele as orações. Então Jesus ensinou essa oração e começou singelamente: Pai Nosso. Jesus está nos ensinando a nos dirigirmos a Deus com essa confiança de filho. É essa a nossa relação com Deus. Somos filhos e naturalmente o Pai ama seus filhos, não é? Confiança nesse Pai amoroso. Deus realmente é um Pai amoroso, porque Ele vela com previdência e solicitude por toda a sua criação. Nós sabemos disso, não é? Não podemos duvidar. No meio das nossas dores, problemas, tristezas, injustiças, nunca duvidemos do amor de Deus. Quando estivermos passando por esses problemas, nós podemos dizer: não sei por que isto aconteceu, por que as pessoas agem assim. Nós estamos querendo entender, e à luz da doutrina espírita, isso vai ser mais fácil. Mas em verdade jamais poderemos blasfemar, que é falar contra Deus, contra a sua lei, sua sabedoria e seu amor. Isso jamais, não é? Pai Nosso. Essa palavrinha já faz com que a gente se sinta não egoísta, mas fraterno. Quando a gente vai orar e fala Pai Nosso, primeiro a nossa confiança em Deus, mas em seguida nós estamos lembrando da fraternidade com todos os filhos de Deus. Então não podemos fazer uma prece egoísta, não cabe, não é? Os outros também são filhos de Deus e têm também necessidades e direitos como nós. Pai Nosso que estás no céu. Bom, a gente sabe que não existe um céu, não é lá acima.
O universo, a Terra é redonda, está solta no espaço. Onde será o céu? Não é? Para os japoneses eles vão dizer que é lá embaixo, porque eles estão lá embaixo. Para eles o céu ainda é mais profundo, né? E nós achamos que o céu é aqui em cima. Não, não é uma situação geográfica. Esse Deus que está no céu é no campo espiritual. São as forças, as energias espirituais. Quando nós oramos a Deus, nós transcendemos a vida material, nós pensamos no que é espiritual, não é? Então, nesse plano espiritual, o que está acontecendo? Pensamentos, irradiações, energias. E quando nós elevamos o pensamento buscando a Deus, nós entramos em contato com essas correntes, não é? É a nossa sintonia mental e também do sentimento. Então, se nós fizermos isso, se quando orarmos nós dissermos Pai nosso que estás no céu, nós vamos sentir isso, nós já nos endereçamos, nós já estabelecemos uma sintonia, nós já deixamos muita coisa para cá. A esse propósito, muitas vezes as pessoas dizem assim: vamos esquecer todos os nossos problemas e vamos fazer a nossa prece. É um hábito no movimento espírita, não é? Só que certa vez um jovem veio se queixar para mim. Ele disse: olha, eu entro na casa espírita, eu estou desejoso do bem, eu estou bem disposto, estou confiante, mas quando vocês dizem vamos esquecer os nossos problemas, eu lembro que tenho problemas. Então não falem assim. Mas apesar de eu me bater por isso, muitos companheiros ainda agem dessa maneira, não é? Eu aprendi a lição. Eu começo de maneira diferente, não é? Vamos pensar no bem. Que momento feliz nós estarmos aqui reunidos para atividades espirituais. Mas eu não falo dos problemas, das dificuldades, das preocupações, não é? Jesus também não falou, não é? Ele começou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora começam as petições. Nós estamos pedindo coisas, não é? Santificado seja o teu nome. Quem é que vai santificar o nome de Deus? A propósito, algumas pessoas falam santificado. Acho que elas lembram de santo, né? Que seja santo, santificado. Não, é santificado seja o teu nome. Quem vai santificar o nome de Deus? Porque dá a impressão que a gente está pedindo a Deus que os outros santifiquem o nome dele, né? Não, quem vai santificar o nome de Deus somos nós, não é? Nós estamos nesse propósito, querendo, não é? Santificar o nome de Deus. Como é que a gente pode santificar o nome de Deus? Ele já é santo em si. Mas é o respeito, não tomar o seu santo nome em vão, não é? É quando nós então, na nossa conduta, no nosso proceder, nós santificamos o nome de Deus. O nome, não, a ideia de Deus, toda ela é santa, não é? Não é só não usar o nome de Deus em vão. Mas e a ideia de Deus? O que é que você faz? Que ideia você está fazendo de Deus? Como é que você fala sobre Deus? Então eis aí: santificado seja o teu nome. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos o que Kardec escreveu: cego é o que não o reconhece nas suas obras, orgulhoso aquele que não o glorifica, e ingrato o que não lhe rende graças. Talvez que alguém diga: eu não sei por que eu devo agradecer a Deus, a minha vida está um problema só, tantas lutas, tantas dificuldades, tantas angústias, tantas injustiças, e eu tenho de agradecer a Deus. Confesso que eu também sentia certa dificuldade de aceitar a ideia. Mas quando a gente vai progredindo no conhecimento da vida, das leis da vida,
Por que a gente encarna? Por que a gente tem que passar por dificuldades? Por que a gente enfrenta certas expiações? Qual o propósito disso tudo? Quando a gente começa a entender, a gente não gosta muito ainda, mas a gente tem que dizer graças a Deus. Todas as lutas, todas as dificuldades, no fundo, servem para o nosso aprimoramento e nossa libertação espiritual, nosso crescimento para Deus. Então só podemos agradecer, não só pelas coisas boas, agradáveis, felizes, mas até pelas dificuldades. Não é muito fácil para nós, mas estamos começando a ter a ideia. Porque tudo começa por aí, não é? Pelo entendimento. Algum dia nós seremos capazes de dar graças a Deus de coração mesmo, apesar de uma luta, de uma dificuldade. Por enquanto, a gente vai se orientando pelo pensamento, pela compreensão, não é? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Antigamente a gente pensava que havia mesmo um reino geográfico, não é? Que a gente iria para lá. A gente tinha certeza. Havia aquelas representações, os portões do céu, como é que era a vida lá por dentro, não é? E eram felizes aqueles que conseguiam entrar no céu. São Pedro era o porteiro, o dono das chaves do portão do céu. Então a gente pensava assim, que o reino de Deus era um lugar. Mas agora nós estamos entendendo que é tudo no universo que está obedecendo a leis de Deus, mas principalmente em relação à vivência espiritual. O reino de Deus é o universo, é tudo que Ele criou, Ele reina nesse universo. O seu poder se faz, a sua lei se faz. E tudo que Deus estabeleceu nesse seu reino é bom. Especialmente, então, se a gente pensar no campo espiritual, é perfeito, é justo, não é? Esse reino de Deus, que é a ordem, é a justiça, é o amor, é o progresso, isso é o reino de Deus, é programa divino. A lei de Deus vai se cumprir, não resta dúvida. É claro que existe o concurso do tempo, mas vai se cumprir. Quando a humanidade entender e cumprir as suas leis, aqui na Terra, porque em outros mundos melhores, os espíritos já compreendem e já cumprem as leis de Deus. Lá já vige o reino de Deus. Nós aqui ainda estamos pedindo, venha a nós o teu reino, porque ainda não instauramos, não é? Nós é que vamos instaurar de acordo com as leis de Deus. Mas o que nós queremos é rogar a Deus que esse reino, esse bem, essa paz, essa concórdia, esse amor, que venha mais depressa. Nós estamos rogando a Deus que venha o teu reino. Mas o que adianta a gente falar com a boca, venha o teu reino, e a gente não quer cumprir as leis de Deus, né? A gente rejeita. Com a boca a gente fala, venha o teu reino. E o reino de Deus para se fazer aqui depende de que nós concordemos, façamos, e a gente não quer. Venha o teu reino quer dizer assim, num passe de mágica, que fique tudo bem. Isso não vai acontecer. Vai acontecer quando nós vivermos essas leis, né? Entendermos e cumprirmos. Mas nós estamos evoluindo, a evolução é um fato. Então Kardec coloca nestas palavras, digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. E a outra petição? Quantas que Kardec disse que são? 6 petições, não é? Então vamos mais uma. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos aí nos dispondo a concordância com as leis divinas.
nós as achamos justas, perfeitas e estamos desejosos de que essa vontade divina expressa nas suas leis, que ela aconteça aqui neste nosso planeta, mas também no plano espiritual, em toda parte, não é? Muito bem, se nós entendermos isso, se nós soubermos que sem Deus nós nada podemos, aí nós começaremos a observar as leis divinas e nos submeteremos ao que Ele determina. Eu sempre comento que certa vez um jovem me indagou, mas como? Deus manda e eu tenho que obedecer? Ele é arbitrário assim? Ainda bem que existe um poder, que existe uma ordem no universo. Já imaginaram? Se estivesse no caos ou a gente dependesse das pessoas? Não, ainda bem. Há uma lei, há uma ordem, há um poder superior, não é? E nós temos sim que atender, porque isso é o melhor para todos. Não tem como. O bem que nós desejarmos, se a gente disser o melhor é que eu quero para mim e para todos, isso é a lei divina. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não é? Temos que estar dispostos a aceitar e cumprir a vontade do Criador. A outra petição, olha agora, vai dizer respeito às nossas necessidades também. O pão nosso, não é o meu pão, hein? E a gente brinca um pouquinho e diz também, olha, não é pão com manteiga não, hein? Não é o supérfluo, é o indispensável, o alimento. O pão é sinônimo do alimento, né? O pão nosso, todas as criaturas precisam. Então, quando a gente está orando ao Pai, a gente não está no egoísmo, eu. Ah, por isso é Pai, o pão nosso também, de cada dia. Será que a gente vai estar vivo amanhã? Tem gente que pede o pão de um mês, de um ano, tá? Não, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, né? Então Deus nos proporciona esse alimento. Proporciona, se eu não trabalhar, não tenho. Mas como é que você pode trabalhar se você não tiver força, não tiver saúde, se não houver terra para plantar, se não houver os minérios para você extrair? Quer dizer que você age, mas Deus já previu tudo para que você pudesse ter o sustento, todos nós. O que nós estamos pedindo é que Deus, na sua sabedoria e bondade, não deixe faltar esses recursos. Vocês já imaginaram se de repente a terra perder o poder de reproduzir a semente? Se as sementes não tiverem vida, não conseguirem se abrir e produzir uma planta? Já imaginaram? Mas tudo isso obedece à lei divina. E a gente está pedindo aqui que não deixe faltar, não é que continue. Nós reconhecemos que estamos recebendo o pão e rogamos a Deus que não deixe faltar. Sim, nós temos que fazer a nossa parte, o trabalho nosso. Nós vamos então tirar do universo o que for necessário. E nós aí estamos pedindo também que não falte para nós a saúde, as condições para o trabalho digno, não é? Para podermos sobreviver. Mas, disse Jesus, respondendo ao tentador, nem só de pão vive o homem. Então, quando a gente está pedindo o pão, não é só o pão material, é o alimento espiritual. Às vezes nos falta essa força, essa coragem, essa esperança, esse alimento espiritual. Às vezes a gente está bem alimentado materialmente, mas nós estamos carentes de fluidos, desanimados, estamos moles, sem vida, né? Então nós estamos carentes de alguma coisa, né? Então que Deus nos conceda esse sustento espiritual também.
e os meios de trabalharmos espiritualmente para obtermos o nosso progresso intelectual e moral. Assim como nós trabalhamos na parte material, nós também temos que trabalhar na parte espiritual, exercitar as forças da nossa alma, o nosso entendimento, a nossa capacidade de vibrar, de nos doarmos para com o semelhante, não é? Então esses também são trabalhos que nos permitem angariarmos um sustento espiritual com dignidade. A outra petição: perdoa as nossas dívidas. Alguns traduzem, estão colocando modernamente ofensas, não é? Mas a palavra melhor era dívidas mesmo. As nossas dívidas. Para quem que a gente deve? A gente deve para as pessoas, a gente deve para a natureza. Quando a gente fala pessoas, é espíritos, né, encarnados ou não. A gente deve perante a lei divina, porque a gente recebeu tanto de Deus. E o que a gente produziu com tudo aquilo que recebeu? Tem uma poesia muito linda que termina dizendo assim: o que fizeste na tua peregrinação? E o amado Nervo, se não me engano, tem aquela, eu nunca sei se é de Gabriela Mistral ou Amado Nervo, que pergunta: o que fizeste hoje? No que serviste hoje? Deus é o servidor em tudo. E nós, seus filhos, em que servimos, não é? Fica a pergunta. Então, que Deus perdoe as nossas dívidas. Nós reconhecemos que não somos perfeitos, e nem isso seja motivo de complexo de culpa. Não vamos ficar nos acusando. Nós estamos ainda em evolução, em desenvolvimento. É natural que a gente erre, que a gente não produza o melhor ainda. Tudo bem, compreendemos isso. E reconhecemos que estamos em débito diante da bondade de Deus, do que Ele nos concedeu. Então, que Deus perdoe as nossas dívidas, as nossas falhas, as nossas transgressões, o mal que ainda fazemos. Como é que dizia o apóstolo Paulo? Homem infeliz que sou, o bem que quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu ainda faço. E a gente começa a entender, mas ainda não é capaz de realizar constantemente. Então a gente pede que perdoe as nossas dívidas. Mas olha como Jesus colocou sabiamente: como perdoamos aos nossos devedores. E não podemos ter duas medidas, é uma medida só. Se nós estamos pedindo misericórdia, compreensão, tolerância, perdoa, nós temos que usar a mesma medida para com os outros. Porque as pessoas também são imperfeitas, falhas, ainda não se desenvolveram. Elas precisam de tolerância, de nova oportunidade, não é? Isso não impede que a gente estabeleça algumas seguranças para a sociedade, para que algumas pessoas não transgridam totalmente as leis e prejudiquem a todos e a ela mesma. Claro, mas não que a gente feche a porta e que nunca mais dá oportunidade. Houve um curso nosso aqui de expositores, todo ano nós fazemos, né? Preparando os companheiros que já estão no 3º ano, no 4º, né? Eles então vêm aprender a fazer exposição em público. E houve um tema, o perdão, muito interessante, as colocações que os companheiros fizeram, não é? Como perdoar, quantas vezes perdoar. Jesus ensinou a Pedro, não é? Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que eu o perdoarei? 7 vezes? E Jesus disse: 70 vezes 7 vezes. Não é para contar, quer dizer sempre que for preciso. O perdoar não quer dizer que não se controle ações erradas, mas que não se feche a porta às criaturas. Nós temos que aprender muita coisa no campo espiritual, no relacionamento humano. Nós ainda estamos aprendendo.
Nós temos que combater o mal, o pecado, entre aspas, mas não o pecador. A pessoa que erra precisa de amparo para se recuperar. Agora, nós não devemos ser coniventes com o erro, mas não devemos ser cruéis para com a pessoa que errou, né? Aqui também Kardec coloca uma observação interessante, que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Isso já muitos povos dizem, né? Que a gente não deve deitar sobre a nossa ira. Devemos perdoar. Mas por quê? Por quê? O que será que acontece quando a gente vai dormir, mas vai dormir com aquele sentimento de rancor, o desejo de vingança? O que acontece? Qual é o problema? A gente vai dormir. Amanhã é outro dia. O corpo dorme, mas o espírito não. E o que o espírito está sentindo? Com quem ele está sintonizando? Que campo ele está abrindo para espíritos adversários, maldosos? Então, o corpo dorme e ele está remoendo aqueles sentimentos. Estabelece sintonia com espíritos também rancorosos. Onde é que ele vai? Como é que ele vai acordar no dia seguinte? E se de repente ele morre durante a noite? Em que companhia ele ficou? É melhor não dormir com a raiva, né? É melhor limpar o coração, deixa para lá, Deus é que sabe, não é? Não nos deixes cair em tentação. O pessoal fala isso com muita convicção, com muito fervor. Não nos deixes cair em tentação. A gente tem medo da tentação, não é isso? Tentação leva a gente para o mau caminho, compromete a gente espiritualmente. Antigamente a gente achava que a gente ia para o reino do diabo. Tentação, que coisa horrível que é. A gente tem medo dela. A gente tem medo, E por que a gente cai em tentação? Porque a tentação é bonitinha. A tentação nunca vem com cara feia. Ela vem como se fosse uma coisa boa, agradável, lucrativa, sem trabalho. Ela vem como se fosse uma coisa assim, olha, isto é um prazer e não vai ter consequência nenhuma. É assim que ela vem. E a gente é muito ignorante, né? A gente é bobo, a gente é ignorante. A gente não é capaz de perceber onde aquilo vai. A gente só vê o prazer do momento, o lucro do momento. E aí que a gente cai na tentação. A gente cai no erro. E o problema da tentação é quando chega nas consequências. Começa tudo bonito, mas quando chega nas consequências, aqui que a gente diz, o que eu fiz? Por quê? Não é que eu entrei por esse caminho. Mas essas situações que parecem nos instigar a agir de modo inferior, que parece algo agradável, lucro fácil, sem responsabilidade, por que elas são assim? É a nossa ignorância que faz pensar que são atrativas, belas, sem responsabilidade. Como é que a gente diz aquele ditado popular? Macaco velho não põe a mão em combuca. A experiência ensinou para ele. Porque eu vi um filme documentário, como é que uns homens conseguiam encontrar água em regiões áridas, mas que os macacos sabiam onde tinham, mas não contavam. Então o que acontecia? Eles puseram umas guloseimas dentro de uma cabaça, de uma combuca, e o macaco foi lá e pôs a mãozona e pegou. Só que quando ele fechou a mão, não passa na boca, não sai. E ele não quer largar o que ele pegou. E ao mesmo tempo ele não consegue tirar. E lá fica ele, não é?
nós vemos aí uma situação em que a pessoa cai numa situação atraída por algo, certo? Ah? Mas ela age de tal maneira que ela se fecha na situação. Mas essa era uma situação do macaco, mas também, sabe o que eles faziam? Eles punham bastante sal, e o macaco gostava do sal, lá não tem? Então ele comia bastante sal e dava sede. Só que o homem tinha prendido ele, soltava só de manhã, ele ia louco atrás da água, e o homem ia atrás dele e achava a água, não é? Então nós às vezes somos usados por pessoas ou espíritos desencarnados que mexem com as nossas tendências, o nosso modo de ser. Eles não conseguiriam nos tentar se aquilo não fizesse parte do que nós gostamos. Eu conto sempre uma historinha, que é da Meimei, se não me engano. O professor que queria explicar o que era a tentação, ele levou os alunos dele para o pátio. Lá no pátio, na cavalariça, havia um cavalo, e o professor pôs uns obstáculos no caminho do cavalo e acenou com uma espiga de milho cru. Ele tinha oferecido para os alunos: quem quer comer esta espiga de milho cru? Ó, professor, milho cru não quero não, né? Mas ele acenou para o cavalo veio pulando os obstáculos para abocanhar o petisco, não é? Então, quer dizer, atraía o paladar do cavalo, não atraía o paladar dos alunos. Então, só lobo cai em armadilha para lobo, não é? E nós temos que estar vigilantes, porque o problema não está fora de nós, está dentro de nós. O que está me atraindo? Por quê? É bom, não é? Qual a consequência? Ai, haja aprendizado na vida, né? Nós estamos aprendendo. Às vezes aprendemos na dificuldade, na consequência terrível. Então as tentações são fruto da nossa ignorância espiritual. E é por isso que elas continuam surgindo no nosso caminho. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é o que o povo fala? É. A gente fica: não nos deixes cair em tentação. Mas o problema está aqui, não é? Então por que a gente pede dessa maneira? Por que Deus deixa? Bom, Deus deixa porque as situações que acontecem testam a nós, nos provocam, fazem com que a gente chegue a conhecer o que a gente sente, se é bom ou se não é. São provas. As tentações são provas. Melhor que a gente saiba antes e não caia quando em tentação. Nós não adianta pedir que não venham as tentações, elas vêm. Elas fazem parte da vida, não é? Não adianta dizer: Senhor, que não apareça nenhuma tentação, elas vão aparecer. Então Jesus disse muito bem: não nos deixes cair. A gente não está orando para que não haja tentações, elas fazem parte da vida que nos dá o progresso, não é? Mas nós pedimos que a gente não caia quando vier a tentação, que a gente não ceda, que a gente saiba resistir, que a gente seja prudente, não é? É isso que nós rogamos a Deus. Esse não nos deixes cair em tentação é o pedido para que nos ajude a perceber, a entender e não entrar naquele caminho. Mas livra-nos do mal. Agora, se precisarmos enfrentar as lutas, que Deus nos dê força para resistirmos e superá-las. Porque aí nós vamos nos aperfeiçoando e nos libertando das tendências más. Finalmente, tem aquele trechinho: porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Tem isso? Jesus ensinou isso? Não foi Jesus que ensinou, não. Jesus, a oração acaba ali: livra-nos do mal. E então, como é que tem isso? Houve uma ocasião que eu pensei que não sabia, então precisava acrescentar. E eu comecei a orar o Pai Nosso com esse trechinho. Até que eu vim a saber.
Isso não é das passagens evangélicas. É uma influência da liturgia católica. Acrescentaram isso. Seria como se nós disséssemos: ah, Senhor, teu é o poder e a glória, mas não é da oração. Não faz parte da oração Pai Nosso, não é? Então é melhor não dizer isso quando se fala o Pai Nosso, tá bom? Pai Nosso foi criado. Jesus, o Senhor, Ele que ensinou para Pedro, a pedido de Pedro. Lembra que nós falamos? No comecinho da palestra, da aula, nós falamos. Bem, então a oração do Senhor, a oração dominical, nós a fazemos com muito respeito. Mas veja, se eu já fiz uma oração, não foi o Pai Nosso, mas eu orei do coração, eu falei com Deus, eu emiti o pensamento, ou oralmente ou no pensamento, eu orei. Então, depois que eu fiz isso, aí eu preciso falar o Pai Nosso que está no céu, santificado. Não precisa. Não precisa, você já orou. Ou você faz o Pai Nosso, ou você faz outra oração. Aí se eu fizer, mal não há, mas é desnecessário, certo? Porque algumas pessoas pensam que elas fazem uma oração e depois tem que fechar com o Pai Nosso. Não precisa fecho nenhum. Ah? Bem, nós agora também vamos comentar com vocês que as pessoas nem sempre conjugam bem os verbos, não é? Então, nós temos aí duas formas de conjugar os verbos na oração Pai Nosso. Se nós escolhermos a segunda pessoa do singular, é o tu. Então, vamos ver como é que fica? Porque se a gente fala ora tu, ora vós, é desagradável, não é? É uma oração tão linda, uma oração que a gente respeita. O que custa a gente aprender a fazer com o tu ou com o vós? Vamos devagarinho, meu bem, se mostra tudo, eles estão já lá diante. Você mostrou ouro para o bandido. Isso, vamos lá. Pai Nosso, que estás, tu estás, certo? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu estou usando tu. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá tu. Dá-nos hoje. Perdoa tu. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, que tu não nos deixes, cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos tu do mal. Escolham essa, decorem, se quiserem falar em tu. Mas pode ser que vocês prefiram o vós. Então vamos ver como é que fica se for para conjugar na segunda pessoa do plural. Algumas pessoas às vezes já esqueceram, né? Eu, tu, ele é do singular. Nós, vós, eles é do plural. Então vamos lá no vós, segunda pessoa do plural. Pai nosso que estais, olha lá o izinho, estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É só vocês escolherem uma forma ou outra e memorizarem. Aí quando vocês fizerem a prece, vocês já estão acostumados, aí não mistura uma coisa com outra, não é tão desagradável. Parece até um desrespeito, né? Pela oração do Senhor. Sim.
é um tratamento que nós escolhemos, não é? Se alguém quiser falar até como se fosse você, o Senhor quer fazer isso para mim, mas então parece mais respeitoso. Sim, essas duas formas são as mais tradicionais, ou tu ou vós. As duas são válidas. Mas tu parece um pouco de falta de respeito, assim? Não, porque antigamente para certos povos o tu era justamente quando havia respeito, uma intimidade, uma busca, aí se usava o tu. No Brasil, no português que nós usamos, o tu é perfeito. Há alguns sulistas que falam, também nos cariocas, né? Tu vais, não é? Principalmente onde houve influência da colonização portuguesa. Eu fui criada em Santos, embora nasci em Cravinhos, fui criada em Santos. E quando eu fui para Ribeirão Preto outra vez, já meninota, o pessoal lá achava graça. Eu e meus irmãos falávamos 1, 2, 3. Eles eram muito misturados com italianos, não é? Eles iam nós vai, nós quer, nós foi, né? E agora chegava alguém e falava 1, 2, 3. Parecia pedante, mas não era, não é? Era o costume, a língua, né? Se conjugava perfeitamente. Então é um retoquezinho que não é doutrinário. Vocês repararam, isso não é princípio doutrinário do Espiritismo, mas é uma prática que a gente faz. A gente costuma fazer a oração Pai Nosso, então vamos fazê-la direitinho. Agora estamos abertos a perguntas, hoje deu tempo. Sim. Eu até concordo com a senhora quando a senhora disse que a gente tem que trabalhar, pode ter a ver, mas frente a isso, como é que a senhora vê a famosa frase, ai os lírios do campo, mas é outra coisa, outro enfoque que muito bem lembrado. A respeito disso eu tenho até uma palestra inteira para poder explicar, mas vamos resumir. Olhai os lírios do campo, porque Jesus está querendo acalmar as pessoas que estão aflitas pela sobrevivência. Muitas vezes a pessoa deixa de cumprir as leis de Deus para resolver os problemas materiais imediatos, não é? Então, Jesus, muito amoroso, está querendo fazer a pessoa entender que ela não está à mercê, que Deus sabe o que ela precisa, não é? Então, ele usa essa expressão, olhai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam. E, entretanto, eu vos asseguro que nem Salomão, que foi o rei, né, dos judeus lá, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Porque realmente a pétala do lírio, às vezes o colorido dela, pode ser frágil, mas é uma beleza extraordinária, não é? E é feita por Deus para o lírio. E aí a gente diz assim, tá vendo? Olhai os lírios do campo, não precisa fazer nada. Não precisa. O que o lírio faz para ele abrir em flor? Ele tem que pôr as raízes na terra, sugar, trabalhar, levar pelo lenho para poder oferecer aquilo. Deus previu, mas ele trabalha. Jesus diz assim, olhai as aves do céu. Elas não juntam em celeiros, não plantam, não juntam em celeiros. Entretanto, vosso Pai os alimenta. A vizinha não planta, mas ela sai procurando, ela voa, ela esforça, ela faz a parte dela. O que ela sabe e o que ela pode, ela faz. Existe na natureza, mas ela que vai buscar. E se tiver um frutinho, ela tem que trabalhar com o frutinho. Eu achei tanta graça o tucano, não é, com aquele bico enorme, mas ele só pode comer o frutinho na beiradinha, na pontinha, que ele consegue, né, trabalhar com o fruto. Então a gente vê que todos os seres trabalham para ter a sua sobrevivência, mas não foram eles que criaram os elementos dos quais eles vão viver. Deus alimenta, Deus veste, nós recebemos a pele. Já pensou a nossa pele? Que coisa admirável que ela é? Reveste o nosso organismo inteiro. Ela permite a oscilação da temperatura. Se a gente machuca um pouco, ela se recompõe.
É admirável, Deus já nos vestiu. Então, nós temos que cuidar daquilo que Deus nos oferece. Temos que ter esse trabalho, não é? É para não termos aflição pela sobrevivência. Agora, talvez que alguém diga, mas teve gente que morreu de fome. Verdade. Verdade. Isso demonstra a desorganização da vida social no nosso planeta. Não é a lei divina. São os homens, os seres humanos, que não respeitam, que não partilham, que não compreendem, não se amam. Não é da lei divina que alguém morra de fome. Não é. Mesmo no deserto, existem aquela cadeia alimentar, mesmo no deserto ela ainda existe. Tanto que os beduínos sabem, né, sobreviver, como encontrar água e uma série de coisas mais. Então, em toda parte, Deus enseja a vida, dependendo apenas do ser usar a sua inteligência e a sua capacidade de ação. Quem está orando à noite, pelo menos? Quem está? Ah, que bom! No Velho Testamento, a gente lê a história do povo judeu que orava pedindo a vinda do Messias, pedindo a misericórdia de Deus para o seu povo. Nós também podemos orar pelo nosso Brasil. A oração de tantos, porque o Brasil representa este conjunto de pessoas. E se nós orarmos, rogando a Deus, nós estamos movimentando energias que atuam sobre as pessoas, ondas mentais que estão atuando sobre pessoas para o bem no nosso Brasil. Estão atraindo espíritos benévolos que dependem que nós, no nosso livre-arbítrio, queiramos o bem. E estaremos mais inspirados também para como agirmos na nossa vida, né? Então oremos pelo nosso país, sim, porque falar mal a gente já fala, né? Que tal a gente falar bem na oração? Assim a gente equilibra um pouquinho, a gente não é perfeito, mas também não fica fazendo só o que é errado, né? Eu agradeço pela atenção.